Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu vou transmitir a liturgia da quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022. Sétima semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da carta de São Tiago, capítulo 5, versículos do 1º ao 6º. E agora, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes. Ele não resiste a vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 49, versículos do 14 ao 20, refrão. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 3º. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repitamos, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Este é o fim do que espera estultamente, o fim daqueles que se alegram com sua sorte. São um rebanho recolhido ao cemitério e a própria morte é o pastor que os apacenta. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. São empurrados e deslizam para o abismo. Logo seu corpo e seu semblante se desfazem, e entre os mortos fixarão sua morada. Deus, porém, me salvará das mãos da morte, e junto a si me tomará em suas mãos. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não te inquietes quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo. Todos te aplaudem, tudo bem, isto que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repitamos, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho com um canto que tem um pequeno texto de uma epístola de São Paulo, a segunda a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Aleluia, 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 aleluia. Acolhei a palavra de Deus não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é em verdade. O que ela é em verdade, aleluia, aleluia, aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 9, versículos do 41 ao 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão, a liturgia comentada com o título Fogo Inextinguível. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Não está na moda falar de inferno. A onda racionalista nega a existência do demônio e, após 2 guerras mundiais, 2 bombas atômicas e a ameaça de uma conflagração planetária, chega a dizer que o inferno é aqui mesmo. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Não foi, não. Em várias passagens do Evangelho, Jesus fala da possibilidade terrível de se viver uma eternidade afastado de Deus. Imediatamente após a morte, passamos por um julgamento ou juízo particular, conforme a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, onde se define irrevogavelmente o nosso destino. Jesus usou de muitas imagens para transmitir a visão desta realidade espiritual, entre elas a separação entre cordeiros e cabritos. Ao fim do dia, como os pastores costumavam fazer na Palestina, conforme Mateus 25, versículos 31 e seguintes. No Evangelho de hoje, Jesus recorreu à imagem da geena. Geena com seu fogo inextinguível. A Bíblia de Navarra comenta em nota: Geena ou Geinon era um pequeno vale ao sul de Jerusalém, fora das muralhas e mais baixo do que a cidade. Durante séculos, esse lugar foi utilizado para depositar o lixo da povoação. Habitualmente, esse lixo era queimado para evitar o foco de infecção que constituía e a acumulação do mesmo. Era proverbial como lugar imundo e doentio. Nosso Senhor serve-se desse fato conhecido para explicar, de modo gráfico, o fogo inextinguível do inferno. Esse mesmo vale fora local de cultos idólatras, visto como lugar maldito. Além disso, era comum que o lixo ali acumulado em clima quente e seco, entrasse em combustão espontânea. Talvez houvesse algum fogo permanente em sua vegetação, semelhante à turfa. Imagens apenas, mas falam aos nossos sentidos humanos sobre uma realidade que ninguém imaginaria com realismo.
Claro que o inferno não pode ser um lugar, entre aspas, um espaço na topografia em sentido meramente material. Não. O catecismo da Igreja Católica o apresenta como um estado, uma forma de existir. Eis sua lição, uma lição que devemos levar a sério. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Amar a Deus livremente. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa estar separado do Todo-Poderoso, do Deus do universo, para sempre. Veja bem, vou repetir: morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa estar separado do Todo-Poderoso para sempre e por nossa própria opção livre. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa com a palavra inferno. Está lá no parágrafo número 1033 do Catecismo. Sem fogueiras, sem tridentes. É o inferno. Mas, acima de tudo, inferno é sem amor. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Amo-te com amor eterno. Jeremias 31, versículo 3º. Vamos ao santo do dia, um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar à vontade para evangelização, para tentar salvar nossos irmãos perdidos. Acessem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel e Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. 24 de fevereiro é dia de São Sérgio, localização Capadócia. Existem vários santos com o nome de Sérgio. Hoje celebramos aquele que foi martirizado em Cesareia da Capadócia, no tempo do imperador Diocleciano. São Sérgio vivia no deserto enquanto os cristãos estavam sendo perseguidos e entregando a vida em sacrifício de louvor. Por ocasião das festas em honra a Júpiter, Saprício, governador da Armênia e da Capadócia, mandou reunir os cristãos no templo dedicado a Júpiter. Obrigou-os a prestar culto ao deus pagão. Movido pelo Espírito Santo para ir a Cesareia, lá ele encontrou no centro da praça a imagem de Júpiter, considerado como o maior dos deuses entre os pagãos. Diante da imagem, os sacerdotes pagãos acusavam os cristãos e os condenavam, com o motivo de serem eles os culpados da omissão dos deuses diante das necessidades do povo. Sérgio, o venerado eremita, reprovou com veemência o culto ao ídolo, proclamando a todos que somente o Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, o Deus dos cristãos, era digno de todo louvor e adoração. Foi então conduzido perante o governador que o condenou à morte. São Sérgio foi imediatamente decapitado. Teve a cabeça cortada. Os cristãos recolheram seu corpo e uma piedosa senhora sepultou em sua própria casa. Reflexão. O mártir São Sérgio soube reconhecer a presença de Jesus Cristo na sua vida a ponto de entregá-la por ele. Levou vida de oração e união com Deus e com seus irmãos cristãos. Para nós, cristãos do século XXI, fica o exemplo de amor e santidade de São Sérgio, que nos inspira para continuar acreditando no amor de Deus e na construção de seu reino de justiça e paz. Oração. Rezemos. Ó Pai querido, vós que escolheste São Sérgio para servir os irmãos e irmãs pelo martírio,
concedei-nos também ouvir o clamor dos mais sofredores e permita-nos doar um pouco da nossa vida em favor destes pequeninos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, se for para o seu bem, aquilo que você pede, que você solicita. E agora, do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, somos todos irmãos e cristãos. E o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. É o significado de Maranata ou Maranatá. Esta vinda, a segunda vinda de Jesus, será a parousia, o fim da história, o fim dessa nossa passagem provisória pela terra. Os vivos serão julgados, os mortos ressuscitarão para o julgamento universal, tendo como juiz pleno Jesus Cristo. Aqueles que se arrependerem dos pecados irão para o céu. Os que não se arrependerem irão para o inferno. Viverão distantes de Deus para sempre. Então vamos para o céu. Senhor, perdão pelos nossos pecados, os atos, omissões e também de pensamentos. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados que acontecem a cada átimo de segundo. Perdão, Senhor, perdão.